né? Sejam todos muito bem-vindos à nossa feira de profissões. Essa é mais uma roda de conversa aqui da Recruta TIP, né? A Recruta TIP que antecede a nossa Semana de Empregabilidade, um evento nacional promovido pela TIP, né, voltado à inclusão estruturada de pessoas autistas no mercado de trabalho. Essa feira começou com uma palestra, né, especial sobre os direitos das pessoas com deficiência, né, PCDs. Ela está disponível nos nossos canais, né? E ela segue com as trilhas temáticas em diferentes áreas, né? Design, gestão de pessoas, entre outras, né? E essa é uma iniciativa da TIP, que é uma startup de impacto social voltada à inclusão de pessoas autistas no mercado de trabalho. Eu serei o mediador dessa noite. Meu nome é Leonardo Lima, sou CTO e cofundador aqui da TIP, trazendo aqui as minhas características. Eu sou um homem branco, de cabelos castanhos, uso óculos, tenho uma barba curta, estou usando headphones pretos, estou usando uma camisa xadrez cinza com uma camisa preta dos Beatles por baixo. E o meu fundo aqui é uma parede branca com alguns instrumentos musicais espalhados. E nessa noite o nosso tema é sobre programação. E para isso a gente está com algumas pessoas aqui da área que vieram compartilhar, trazer um pouquinho das suas experiências. E estamos aqui esta noite com Caroline Parier, que é estudante de engenharia de software e atua como QA, o Eduardo Pereira de Souza, que é engenheiro de software, o Ricardo Campos, que é desenvolvedor back-end pleno, a Stephanie Melisse, analista engenheiro de sistemas, e a Wendel Heloísa, engenheira de software. Então, pessoal, obrigado aí por terem aceitado o convite, né? E eu gostaria de agora abrir um momento para vocês se apresentarem. Então, fique à vontade. E aí, tá um pouquinho sobre vocês. Começando, eu sou a Carol, sou uma mulher negra, fazendo minha descrição, de cabelos castanhos, que estão soltos, estou utilizando um moletom cinza com desenho, acho que de algumas renas. Estou aqui num ambiente que tem um roupeiro aqui no meu fundo, que tem cores de preto e branco. Utilizo óculos de grau. E é isso. Meu sinal em Libras é uma letra C. E aqui também, acredito que seja o queixo, gente, desculpa, não sei exatamente o significado, preciso falar de novo com a minha professora de Libras, mas é isso. Você já quer que eu fale um pouco mais ou deixe todo mundo se apresentar primeiro? Pode falar um pouquinho da sua parte profissional, o que mais você acha relevante? Então, hoje eu atuo como QA, trabalho testando aplicativos ali, principalmente de e-commerce. Sou especialista em engenharia de software com ênfase em qualidade de testes e também estudante ali do bacharelado em engenharia de software. E sou uma pessoa muito ativa em diversas comunidades e eventos, palestrando ali principalmente sobre qualidade de software e acessibilidade. Tentando aí trazer o tema e a importância de a gente pensar em acessibilidade desde o início dos projetos. Perfeito. Muito obrigado, Carol. Edu? Bom, boa noite. Meu nome é Eduardo. Sou um homem branco, careca. Estou usando uma camisa verde, estou de óculos. Estou aqui no quarto com fundo branco, tudo branco aqui em volta. Bom, eu tenho 41 anos. Hoje eu atuo como engenheiro de software na Uber. Antes disso, tive aí algum tempo numa startup. Fui ali sócio em uma startup, também atuando na área aí de tecnologia, desenvolvimento, fiquei como CTO um tempo nessa startup, e antes disso também fui professor no Instituto Federal de São Paulo, aí desde 2013. Eu comecei a atuar nessa área já faz bastante tempo, foi lá quando eu fiz meu curso técnico, em 2000, né? Fiz a oitava série em 98, 99, 2000 foi meu curso técnico. Comecei a fazer estágio nessa área e nunca mais parei. Comecei a trabalhar e seguir em frente. Fiz um curso de sistemas de informação, superior em sistemas de informação.
Depois disso, fiz um mestrado em computação aplicada no INPE, né, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. E, poxa, eu gosto muito dessa área, né? Até suspeito para falar qualquer coisa sobre desenvolvimento de software, porque tem sido grande parte da minha vida aí nos últimos 20 e alguns poucos anos. É isso. Perfeito, muito obrigado, Edu. Obrigado por estar aqui com a gente essa noite. Stephanie, Boa noite. A minha descrição é: sou uma mulher com cabelo curto, eu sou uma mulher parda, tô com um moletom marrom e meu fundo é um fundo de escritório e tenho olhos castanhos. Bom, a minha trajetória começou há 4 anos atrás. Eu deixei de ser como jovem aprendiz, eu comecei como um super básico e eu comecei num programa para mulheres. Basicamente, na época que eu comecei a trabalhar na empresa, foi a época que eu recebi meu diagnóstico tardio. Então, já faz 4 anos que eu estou nessa área. Atualmente, trabalho como gestão de processos. Então, desde a parte de documentação, parte de códigos para validar, isso. E é isso. muito obrigado, Stephanie. Prazer ter você aqui essa noite. Ricardo, Boa noite. Eu sou um homem branco, cabelo castanho. Eu uso um óculos com uma armação preta, tenho uma barba curta. Nesse momento eu estou usando uma camisa xadrez com 2 tons de azul e uma camisa preta por baixo, que ela tem até uma piada aqui, que eu sou intolerante à lactose. Então tem um desenho de um leite e um símbolo de proibir. Eu sou desenvolvedor, fizeram recentemente 5 anos, desde a minha primeira atuação. E atualmente eu trabalho, né, na Web Motors, é uma empresa do Grupo Santander. E eu sou desenvolvedor, já fui full stack, a maior parte da minha carreira, pelo menos ali os 3, 4 anos iniciais. Mas atualmente é muito mais centrado na questão do back-end. Já trabalhei com diversas stacks, né? Mas acho que é isso. perfeito. Muito obrigado, Ricardo. Prazer ter você aqui essa noite. E, por último, Vendla. Espero que eu esteja pronunciando seu nome corretamente. Boa noite, meu nome é Vendala, eu sou hoje engenheira de software na OLX, entrei na OLX pelo programa da TIP, e, fazendo a minha autodescrição, eu sou uma mulher branca de cabelos castanhos, estou de cabelos presos e uso óculos. Atualmente eu atuo como full stack, tanto atendendo demandas tanto de back-end como de front-end e também bastante com chatbot. E é isso. Vai fazer 1 ano agora que eu tô na OLX e tô bem... Tá sendo bem legal, tô bem feliz. Maravilha. Muito obrigado, Vendla. Prazer ter todos vocês aqui essa noite. Para começar essa roda de conversa, eu queria primeiramente perguntar um pouquinho sobre o começo de vocês. Como é que vocês iniciaram da tecnologia? Por que essa área chamou a atenção de vocês? Quais foram os principais desafios quando vocês estavam começando? Queria saber um pouquinho dessa parte da história de todos vocês, das suas carreiras. Poderiam compartilhar com a gente? Eu vou começar falando ali. Eu fiz uma transição de carreira. Na verdade, eu iniciei trabalhando na área da contabilidade, mas dentro de uma empresa de desenvolvimento. Então, eu tenho um contato próximo com a área há pelo menos 12 anos, mas eu fiz essa transição em 2021, na pandemia, por causa do trabalho remoto. Então, foi o que acabou motivando essa troca, mas eu acho que desde 2016 ali já ouvi alguns comentários dizendo que a área de QA combinava bastante ali com o meu perfil. E ali na pandemia acabou sendo assim, eu vi que eu gostava de trabalhar em casa e acabei mudando.
e acabei me apaixonando por essa área. Fiz a faculdade ali de análise e desenvolvimento de sistemas, fiz já algumas pós-graduações na área, e hoje sigo estudando, como eu disse, hoje fazendo engenharia de software, e também acabei me apaixonando porque nessa área eu consigo ter muita troca com as pessoas, que era algo que eu não via na contabilidade, questão de comunidades, o pessoal é muito ativo, e eu acabei participando de comunidades, administrando comunidades, organizando eventos, e poder compartilhar conteúdo, assim, é muito legal. E é isso, eu acabei me apaixonando realmente pelo que eu faço, e também é muito bom poder trazer outras pessoas para a área também. Legal. Carol, aí só para quem não conhece, o que que é a área de QA, o que que faz, o que que atua? Para a gente é comum, mas para quem está iniciando, você poderia dizer do trabalho de um QA? O QA, ele é o trabalho mais conhecido seria testes, né? Porque tudo que é feito ele tem que ser testado para validar que está funcionando conforme aquilo que foi desenhado nos requisitos. Mas a gente também tem um trabalho muito importante em questão de cultura da qualidade. Então, não é só o teste, mas também trazer, por exemplo, como tema da acessibilidade, que é algo que eu trago para os projetos por onde eu passo. Então, a gente também tem um trabalho muito forte de trazer melhorias. Não é só de testar e caçar bugs, mas também de trazer melhorias, de melhorar os processos mesmo. Então, e atua praticamente em par com todas as áreas. Então, vai apoiar o design, vai apoiar a área de negócios, de produtos, e os desenvolvedores também, trazendo ali como pode ser validado antes de chegar para o QA em testes, mas é isso, a gente acaba unindo a área de negócios, produtos com desenvolvimento. Maravilha. Obrigado, Carol. Quem gostaria de compartilhar seu início da carreira, o que fez se apaixonar? Posso falar um pouquinho, já faz bastante tempo, mas eu acho que eu ainda lembro. Assim, eu comecei nessa área, como eu falei, lá no, quando eu fiz meu curso técnico, né? Faz um tempinho bom. E assim, eu sempre fui muito curioso, sempre gostei muito de, sei lá, entender como as coisas funcionam, sempre gostei de desmontar as coisas, muitas vezes não consegui montar de novo, né? E quando eu tive meu primeiro contato com um computador lá atrás e comecei a jogar e tal, né? Era mais novo, eu gostava muito de jogar, mas eu sempre quis saber como que aquilo funcionava, sabe? E falando de joguinho bem velho, né? Tipo SimCity, Doom, Duke Nukem, sabe? Então, assim, eu sempre quis entender como aquilo ali funcionava, como que aquilo era feito, e foi onde eu comecei a fuçar, né? Comecei a fuçar e tentar entender, e ali fui, assim, antes mesmo do curso técnico, eu lembro que na época ali no Word, né, no Excel, a gente tem ali o VBA. Então, meu primeiro contato com programação foi ali brincando com VBA, né, criando ali uns scriptzinhos, tentando entender como aquilo funcionava. E aí acabei entrando por essa área, muito por causa disso, muito por essa curiosidade. E depois que eu entrei, assim, eu descobri um mundo que para mim é muito legal porque assim não tem fim, né? É uma coisa boa e é uma coisa ruim também, porque assim é um mundo que você tem que estar o tempo inteiro correndo atrás, se atualizando, né? Não para, a tecnologia não para, mas isso é uma coisa que para mim é muito legal, assim, essa coisa de poder ver coisas novas, aprender coisas novas, sabe? Não parar nunca, assim. Então acho que isso foi o fator que me motivou lá no começo, né, e que me mantém animado, né, mesmo todo esse tempo aí trabalhando nessa área.
Assim, e fui descobrindo muitas outras coisas muito legais depois, né? Você desenvolvendo, né? Você como programador, você tem uma possibilidade ali de criar coisas que basicamente você só precisa da tua imaginação, né? Então isso é muito legal também. Você tem um baita de um quadro em branco que você pode fazer meio que o que você quiser, né? Não depende de muitos recursos, né? Não é uma coisa física. Então, eu acho que isso é muito legal também, assim, é uma coisa que me move, né? Que me colocou nessa área. Eu acho que eu tive a sorte lá atrás, quando eu comecei, era uma coisa muito menor, então foi talvez um pouco mais fácil de entrar no mercado de trabalho e começar, mas assim, é isso, é uma área que, né, não tem fim. A gente está sempre dentro dessa área, eu já passei por várias, né, várias stacks, várias posições diferentes e tô aí, sigo tão animado, acho, quanto quando eu comecei. Bacana, Edu. Posso falar agora? É, eu comecei quando eu era pequena, desenhando robôs, sem saber como eles iam funcionar, sem saber como eles iam acontecer. E eu começava a desmontar caixinhas de TV para montar eles, mesmo que eles não tivessem vida. E quando eu fiquei mais velha, eu fiquei curiosa saber como colocava a vida neles, igual um desenho animado. E aí eu descobri o mundo da programação. Eu entrei como programadora ABAP no começo, eu trabalhava com SAP, e foi totalmente diferente, porque não era dar vida aos robôs, era dar vida a coisas que você nunca pode imaginar, desde você dar vida ao sistema de reconhecimento de placas, a muitas coisas interessantes. E acho que a minha maior dificuldade quando eu comecei foi eu conseguir transformar minhas ideias em palavras. Porque, como eu falo, quem é programador ou quem gosta de programação se fecha no mundo e fica ali. Agora, você pode expor aos outros a sua ideia e como você quer executar essa ideia é um pouco diferente. Então, é isso. Obrigado, Steph. O voluntário, Ricardo, Vendela. Também posso falar sobre mim. Eu também fiz mais ou menos uma transição de carreira. Eu era da área de engenharia elétrica, mas aí acabou que sempre gostei de computação, e aí eu também na elétrica tenho um pouco de programação, não tanto, não com foco igual ao da computação, né, mas tenho um pouco de programação. E aí eu sempre na faculdade gostava mais dessa parte de programação. E aí quando eu me formei, eu fui trabalhar com faturas de energia e usava muito esses dados das faturas. E para organizar esses dados eu usava muito Python. E aí como eu sou autista e é muito difícil para mim trabalhar presencial, então eu pensei, bom, a área de programação eu posso trabalhar remoto. E aí eu comecei a estudar para poder migrar para essa área, e foi assim que eu comecei. Legal. Legal. Eu também vim ali de uma espécie de transição de carreira, né? Eu estava trabalhando já faziam 6 anos como designer gráfico. Aí durante a pandemia o mercado ficou assim um pouquinho mais complicado. Na época eu comecei a estudar algumas questões de desenvolvimento, né? Eu já tinha tido um contato anterior que não foi muito legal. E nisso eu consegui alcançar ali minha primeira posição, já em 2022. Segui trabalhando e segui até hoje, né? Para mim ali sempre foi, igual contei do meu primeiro contato, foi um pouco difícil, porque na época eu não tinha o diagnóstico, né, formalizado, né, e tudo mais. Então, para mim, e muitas vezes foi bem difícil ali a questão de interação, que a gente sabe que a programação ela é apesar da gente desenvolver e conseguir entregar as coisas quase de forma bem individual, muito dela passa por uma necessidade de comunicação muito grande, né, com as outras pessoas. E nesse ponto aí, no meu início de carreira, esse ponto foi bem difícil. E também eu tenho, além da... Eu tenho que
colocado como tripla excepcionalidade, né, que é TDAH, autismo e altas habilidades. Então, quando eu estava no ensino médio, eu tinha um foco, eu gostava muito de artes, né, de literatura, e resolvi ir para o design gráfico com a ideia de ser artista, que era uma coisa que me encantava. E depois eu consegui encontrar isso na programação ali, principalmente durante o período da pandemia. Acabou sendo muito divertido, foi evoluindo, construindo, aí fiquei e tô nessa até hoje e bastante feliz. Perfeito. Eu fiquei surpreso aqui que mais da metade de vocês fizeram migração de carreira. Eu queria aproveitar esse gancho e perguntar quais foram as principais dificuldades nessa transição, se é que teve dificuldades, né? E se vocês têm algum conselho para alguém que está pensando em transicionar para a área de tecnologia e programação. Olha, dificuldades, eu tive no geral porque a gente estava vendo o período da pandemia, né? Eu acho que eram dificuldades gerais para qualquer pessoa ali que estava fazendo, né? A questão da programação, eu acho que uma dificuldade que todo mundo que inicia acaba encontrando é necessariamente ali a variedade tão grande de opções que a gente tem. Para qualquer pessoa que entra, principalmente hoje aí, deu uma boa esfriada, né? Depois digamos assim, do colapsar da bolha, né? Das startups e tudo mais. Deu uma diminuída grande na quantidade de lançamentos, mas ainda assim é muita coisa. Mas uma das coisas que eu aprendi é a formar laços fortes ali nas bases, né? Aprender com muita propriedade o básico. Começar ali de baixo, ali, questão de algoritmos, estruturas de dados, até mesmo em conceitos mais complexos, né? Igual a ferramenta que envolve o versionamento com Git e tudo mais. Banco, aprender e fortalecer muito o seu básico, né? Não querer avançar e estar desenvolvendo uma coisa ali de camadas muito acima, sem ter o domínio básico das coisas, porque você não vai ter você vai acabar se frustrando, você vai acabar não dominando aquilo que tu está fazendo de total forma e vai ter dificuldades que tu não deveria ter. E isso é realmente muito frustrante. Esse foi um ponto que eu levei um tempo para aprender e que eu costumo pregar bastante. Assim. Mas acho que esse ponto, no geral, ainda é um mercado muito bom, principalmente para quem é atípico, neurodivergente. Acaba sendo bem interessante, né? Tem bastante opção de tu trabalhar home office. A comunicação hoje, em empresas pequenas, não tanto, mas o Agile, ele ajuda bastante, pelo menos para mim, é bastante confortável. Você ter ali níveis de controle muito sólidos do que vai fazer, do que tu tem obrigação de fazer, prazo, mas quando isso é muito bem feito, é muito confortável. É mais isso, eu acho, eu recomendaria para todo mundo e deixaria só esses alertas aí. É importante, que é tanta tecnologia, né? Que quem está começando quer aprender tudo, né? Então, é importante focar na base. Eu gostaria de destacar assim, um ponto sobre a transição de carreira, às vezes, que pode ser um desafio, principalmente de quem já atua bastante tempo em alguma outra área, que às vezes tu vai ter que estar preparado para talvez dar um passo para trás, talvez questão financeira. Então, a gente tem que se preparar para isso, porque embora tecnologia no geral seja vendido como um mercado que paga mais, a realidade nem sempre vai ser essa. Então, às vezes, tu vai ter que dar um passo para trás, tem que ter um planejamento financeiro. E também, assim, tem muita variedade do que estudar de conteúdo, e isso pode acabar sendo um desafio. É bom porque tem bastante conteúdo gratuito. Eu sou uma pessoa que prega muito isso de comunidades, conteúdos, só que isso também pode ser um desafio, porque talvez tu não saiba o que escolher, ou queira sair fazendo tudo. Então, pode ser um desafio, e não só trazer o desafio, mas a solução. Então, é buscar comunidade, né? Buscar outras pessoas que talvez já tenham passado por isso, ou estão passando pela transição, para não se perder e não tentar abraçar o mundo. Realmente não tentar aprender tudo.
né? Mesmo que tu não vá para a área de QA, que é a área que eu tenho mais conhecimento, mas a parte ali de realmente se prender em fundamentos, na base, ela vale tanto para programação em si, quanto a área de qualidade. E acredito que em outras áreas da tecnologia vai seguir a mesma coisa. Fortalece a base antes de tentar realmente abraçar tudo. E é isso, buscar outras pessoas que já passaram por isso para se fortalecer, porque apesar do desafio, pode ser muito recompensador fazer uma transição. Ótimo ponto. Aproveitar e passar a bola para o Ricardo, que está com a mão levantada. Eu comentei, né, a respeito ali do domínio do básico e tudo mais. Esse é um ponto, assim, que eu vi bastante. Não, para ser bem sincero, nunca me ocorreu, que é a questão da comparação. Isso acontece em vários aspectos da vida da gente, com muita frequência, infelizmente, que principalmente para quem está iniciando, às vezes tem um domínio mais básico ou conhece menos, se projetar e se comparar, às vezes, com quem tem 3, 4, 5 anos de carreira, ou até mesmo com quem tem o mesmo tempo, né? O alerta a respeito disso é que isso não faz o menor sentido. A trilha que a gente caminha, né, só pertence a gente, né, só faz sentido pra gente. E a outra pessoa ela vive uma outra realidade, a gente não sabe dos desafios ou dos problemas que ela teve, e que muita gente se frustra realmente com isso, muita gente fica desesperado com isso. Igual conheço gente que no primeiro dia de trabalho começou a se comparar com um monte de gente ali que já estava mais tempo na empresa, não sei nada, não vou conseguir. Aí nisso tu se frustra, nisso você acaba jogando uma sobrecarga, às vezes cognitiva, muito grande em cima do que não precisa. Então é importante se policiar a respeito disso. Eu acho que muita gente, principalmente quem está iniciando, acaba passando por isso durante o período de estudo e principalmente quando ingressa na área, né? Então, no geral, uma coisa que eu sempre digo para todo mundo é que, com raras exceções, eu pelo menos nunca vi, a nossa área tende a ser com muitas pessoas solistas, né? Muita gente disposta a ajudar. Porque qualquer desenvolvedor mais maduro sabe que o produto que a gente entrega ele é uma construção de conhecimento coletivo. Sendo assim, quanto mais pessoas têm o domínio e conseguem contribuir a nível intelectual, a nível de produto ali, mais enriquecido ele fica. Isso vale ali para a tua empresa, que tu está restrito, para o teu código, como também para a própria comunidade, como a Caroline falou. A gente tem aí, por que o Git e o GitHub são tão fortes? Porque tem uma comunidade gigantesca. Você pega os frameworks de mercado também, os melhores frameworks, tu vai sempre ver uma comunidade muito engajada ali, que vai desenvolvendo solução, vai elaborando aquilo. Então você pode não só não comparar com o conhecimento de outras pessoas, como entender que quanto mais pessoas tem que dominam aquilo, que estão próximo a você em diferentes níveis, você vai ter mais acesso a conhecimento. Tu vai ter mais facilidade para transpor qualquer desafio. Então isso é bem legal. Então não te compara, mas sim se baseia naquilo, se inspira naquilo e procura ajuda de quem precisar ali dos seus pares. Eu acho isso muito poderoso, essa ideia. Perfeito. Para ir na ordem, Carol, depois Venda, que estão com a mão levantada. Só um ponto também sobre a transição, que eu sei que um dos grandes desafios é a gente conseguir ter experiência. Isso em todas as áreas, que é aquilo de para ter a primeira experiência, pedem experiência. Então, é aproveitar também das comunidades, talvez para fazer algum voluntariado, talvez alguma ONG ou um empreendedor que tem ali na tua região que tu pode te oferecer. Aproveitar que a programação é algo que a gente consegue ter prática antes de ter ali um emprego formal. Então, é aproveitar isso, não ficar só esperando ali aparecer a oportunidade, mas fazer isso. Correr atrás, porque tem oportunidade, sim, e é aquilo, busca ajuda na comunidade, com certeza tu vai encontrar uma oportunidade para adquirir a experiência ali e conseguir a primeira vaga. Para mim, algo que foi, né, minha maior dificuldade e está sendo também até hoje, é a questão de que na área da programação tudo muda muito rápido. Não que na área que eu estava antes, que era engenharia elétrica, também não mudasse, muda também,
Mas eu acredito que de todas as áreas de profissões, a programação é que muda mais rápido. E aí isso assusta um pouco, porque você aprende uma coisa, aí daqui uns dias já é outra coisa, já surge outra coisa. E aí isso dá um pouco de desespero. E aí até hoje eu ainda fico um pouco assustada com isso, mas é algo que depois do tempo você vai acostumando, e aí também você tem que aceitar que você nunca vai saber tudo. E aí é algo também que eu tive dificuldade de pensar, nossa, finalmente eu estou dominando algo, aí de repente surge algo novo de novo, e aí eu já tenho que aprender aquilo de novo. E aí então ter a humildade de aceitar que nunca vai aprender tudo, sempre vão surgir coisas novas e novos desafios. E tentar se estimular com esses novos desafios. Deixa eu só, pegando aí, o que tu falou, eu acho que bate um pouco, pelo menos em ideia, com o que eu disse ali no começo. E tinha um professor que ele falava a respeito disso, né, dessa questão de mudança, e ele colocava como se fosse uma cebola, assim. Eu imagino que você tem camadas. Aí na camada mais externa, assim, você tem Vamos pegar uma stack que a galera gosta, principalmente quem está iniciando, o JavaScript. Aí você tem lá na primeira camada dela, você tem os frameworks ali. Você tem tanto de front-end quanto de back-end. Você tem ali um Adonis, um Express, ou um React, alguma coisa assim. E hoje em dia tem até frameworks, né? Então tem mais camadas aí, mas eu vou começar dessa. Aí quando você vai mais adentro, você tem o JavaScript em si. Aí depois você tem os conceitos de linguagem, como que funciona, o conceito assíncrono e toda a complexidade que pode se ter. Mais abaixo nisso, você tem como funciona a estrutura de dados, o que é comum, threads e tudo que é bem comum ali nas linguagens e que justificam a existência ali até do próprio JavaScript em si. Então, se você observar, os frameworks eles mudam bastante. O JavaScript já muda bem menos. Aí, se você for mais ali nos conceitos de estrutura de dados e de linguagem, de algoritmos, isso daí é a mesma coisa há muito e muito tempo. Paradigmas de, por exemplo, orientação a objeto, design patterns. No livro de design patterns aqui, não estou vendo ele aqui, mas no livro de design patterns aqui, eu tenho duas cópias. Uma é atual, mas a outra é dos anos 90 ali. E são o mesmo conteúdo. Muda na verdade, a stack. Eu acho que um em Java, o outro em C++. Mas então, se você for ali nessa questão de ir nas bases, tu consegue expandir mais fácil e esse conteúdo não muda. Então você não sofre tanto com as ações do tempo e com esse tanto de lançamento que tem. É uma coisa assim que eu acho bastante válido. O Eduardo talvez concorde comigo, né, já que ele tem aí, entre acho que todos nós aqui, é o que tem mais tempo de carreira. Edu, depois o Steph, estão com a mão levantada? Beleza. Sim, eu concordo. E, assim, eu acho que esse é até um problema grande, assim, né, do mercado mais recente, porque o mercado andou muito aquecido, né? Hoje diminuiu um pouquinho, mas esse mercado de desenvolvimento de software andou muito aquecido. E com isso a gente viu aí aparecerem, né, muitos bootcamps, coisas do tipo, em 2 meses você está pronto para o mercado, pronto para programar. E assim, realmente você entra em muitos desses e você sai ali sabendo desenvolver alguma coisa, né? Seja em JavaScript, seja em Python, que são assim os mais comuns, né? Mas você sai dali engessado com isso, né? Você sai sem a base, você sai sem os fundamentos que são o que realmente vão te manter a longo prazo nesse mercado, né? Você sai dali sem uma base de algoritmos, você sai dali sem uma base de estrutura de dados, você sai sem uma base mesmo da arquitetura do computador, né? Do sistema operacional, como isso funciona. E tudo isso é importante, né? São coisas que, como o Ricardo falou, mudam menos, e elas são importantes porque elas conseguem te dar uma visão maior de como as coisas funcionam e tornam mais fácil você se adaptar conforme o mercado muda.
Então, se você tem essa base, é muito mais fácil você migrar para uma outra linguagem, é muito mais fácil você transicionar entre talvez desenvolvimento back-end ou front, que seja, ou entre sistemas muito diferentes, sabe? Estou trabalhando ali com desenvolvimento de aplicações para desktop ou com servidores. Então, você tendo essa base facilita muito. Eu acho que isso é bem importante. E um outro gancho que eu queria pegar aí, em algo que o Ricardo falou, que eu acho que é uma coisa que se fala muito pouco, né? Assim, a gente vê de vez em quando isso furando um pouco a bolha aí, mas existe um certo medo de falar, é a questão da síndrome de impostor, que eu acho que é assim um dos algo que é generalizado dentro da nossa área, né? Todo mundo se sente um pouco impostor de vez em quando, né? Que seja, eu tenho 20 anos de experiência, quando eu entrei na Uber, alguma coisa deu errado no processo seletivo para eu conseguir entrar, porque eu acho que isso aqui não é para mim, sabe? Então, assim, e todo mundo tem um pouco disso. Ninguém fala, mas todo mundo se sente assim de vez em quando. E tá muito nessa coisa de às vezes querer se comparar, né? Achar que eu sei bastante, mas você não sabe tudo, né? Quando você entra numa empresa nova, não é só uma questão de mudança de tecnologias, às vezes você vai trabalhar numa área de negócio completamente nova, que é completamente diferente de tudo que você já fez. Então tudo isso leva tempo, né? Não dá para querer se comparar com quem teve uma carreira completamente diferente da sua, com quem tem outra experiência, e as coisas mudam muito rápido, né? Tem alguns estudos aí que não sei se isso se mantém, mas o número de pessoas trabalhando nessa área meio que estava dobrando a cada 5 anos. Então, assim, você, depois de 5 anos de formado, né, depois de 5 anos trabalhando, você já tem ali mais experiência do que metade de todo o resto do pessoal, né? Então é uma área que muda muito rápido, é uma área que a gente precisa se manter atualizado e que cada um tem o seu caminho, cada um tem a sua, né, a sua particularidade ali, como lida com as coisas, com o que já trabalhou, qual a experiência. Então acho que isso assim, é onde a gente tem que se agarrar, né? Saber que assim a gente tem condição de seguir em frente, né? Todo mundo é capaz. Às vezes dá trabalho para aprender, dá trabalho para conseguir fazer as coisas, mas a gente é capaz e deixar um pouquinho de lado essa síndrome de impostor, saber que se você está ali é porque você merece, porque você conseguiu e seguir em frente. É isso. Bom, eu só vou complementar o que o Eduardo falou, que basicamente eu nunca participei de transição de carreira, porque eu já entrei direto, só que as pessoas têm que fazer a transição dentro de carreira de programador dentro do programador, como ele falou. Às vezes você começa como programador e você vai morrer como programador. Na verdade, não. Eu comecei como programadora, eu soltei um pouco esse osso esse ano, eu comecei com gestão, porque eu gostei da parte ágil, eu gostei da parte de você ver os números, ver as coisas acontecendo. E, no final das contas, eu faço validações ainda com códigos, então eu misturei um pouco dos dois. E você saber que você pode fazer essa transição dentro de TI, sabendo que programação não é só programação, existe uma camada imensa na programação, muitos processos, é muita gente que mexe em programação que não é diretamente programação. Até o final do código, existem muitas camadas e quando você aprende esses processos e você aprende até onde essas camadas chegam, você vê que, tipo assim, programação é 1% de uma entrega para o cliente no final. É uma coisa muito pequena, para um universo muito maior. Desde billing, teste, QA, uma coisa muito maior. E ter uma empresa que te faça você ter essa liberdade de escolha, sabendo que você pode errar e pode escolher uma área que você se sente mais confortável e você transitar, tem uma importância. Porque aí você não fica só preso à programação, que tem que ficar engolindo código toda vez. Você pode ver outras áreas e poder estudar e ter essa transição confortável, sem uma pressão. De falar que você tem que ser programador então é o resto da vida. Não. Você pode ser um mágico, pode ser um QA. Aí depende do que você se sentir mais confortável. Bom, você. Eu queria até aproveitar e puxar um ponto aqui. Vocês comentaram bastante da parte técnica, né, sobre as bases e tudo mais. Eu sei que vocês trabalham em empresas de diferentes esportes, diferentes contextos, e eu não sei
como é para vocês, mas dentro da minha caminhada nas diferentes empresas que eu passei, eu percebi que esses processos de gestão, né, o Agile, né, que é ali uma metodologia ágil para você desenvolver com mais feedback, né, com mais agilidade, né, como o próprio nome diz, né, estava sendo aplicada até em outras áreas. Aí eu queria entender de vocês como é que é o dia a dia de vocês na parte de gestão, os conhecimentos básicos que vocês utilizam ali, mas tem alguma coisa que vocês utilizam ali mais a fundo de conhecimento, tipo cálculo de complexidade do sistema? Como é que é a parte de gestão e a parte de desenvolvimento no dia a dia de vocês, dentro do atual contexto? Eu vou iniciar aqui, o pessoal vai levantando a mão. Com relação ao Agile, né? Hoje eu trabalho num projeto muito bem estruturado. A gente segue ali as cerimônias, né? E tem essa entrega, esse retorno de feedback aí bem interessante. Funciona muito bem. A gente tem ali todas as estruturas, né? As cerimônias. A daily funciona muito bem, né? Tudo mais igual já vi casos, né? De dailies mais extensas e esse tipo de coisa não é o que acontece hoje. A nível mais técnico, né? Acho que uma das coisas que mais pega atualmente é teste. A gente testa bem legal, desenvolve teste. Busca de performance, né? Aí bate alguns conceitos ali um pouco mais complexos. Mas também acaba não sendo nada assim muito extraordinário, não. Geralmente vai pegando pelo básico e em certos momentos a gente usa, às vezes esse conhecimento ele acaba fazendo parte da gente na nossa tomada de decisão. É o que a Carolina mencionou, ele acaba fazendo um pouco parte da cultura, até relacionado à qualidade de software e à qualidade do código em si. Tem muita gente que bate, né, popularizou ali no começo dos anos 2000 a questão ali do Uncle Bob com Clean Code, né, e Solid. E hoje em dia, muita gente interpreta, né, e até de certa forma correto isso, que a nossa área ela é voltada para uma questão de exatas, mas ela tem um lado, né, de comunicação muito grande e de diversas formas, e principalmente com a questão da comunicação. Um código bem escrito é um código que é entendível com facilidade, né? Porque você não trabalha sozinho, você não desenvolve nenhuma aplicação sozinho hoje em dia. Isso é impossível. Então, um código bem escrito, um código que se comunica bem, um código bem expressivo e fácil de se entender e de se dar manutenção, onde você não vai levar outros desenvolvedores o erro, ou até mesmo você, em versões do futuro ali, a errar, isso é uma coisa muito poderosa. Isso é realmente de um valor bem grande. Fora, claro, que uma coisa que às vezes a gente esquece, isso já aconteceu comigo, principalmente ali no meu início, que é esquecer que o software ele existe para um propósito. Tem um livro do Eric Evans, que é um livro que acaba sendo um pouquinho chato ali de ler, que é o DDD, que é a ideia dele é desenvolvimento orientado ao domínio, mas não é esse domínio aí de DNS e tudo mais, não, é domínio, querendo dizer, referenciando ali a questão da regra de negócio, é entender que existe um propósito para o software e que você tem que caminhar com aquilo. Nesse livro, ele tem um exemplo que vira e mexe, eu menciono ele, principalmente quando a gente está em refinamento, levantamento de requisito, que é o Eric Evans, ele conta uma história do pessoal do Monty Python, né? Que eles estavam gravando uma sketch e eles perceberam que não estava engraçado com o roteiro original. Eles gravaram várias e várias sketch. Aí fizeram alguns ajustes ali durante mesmo, gravaram, ficou bom. Aí eles fecharam, não toquei esse material. Quando eles foram revisar o resultado final da obra, eles foram ver lá e não tava o corte que eles fizeram. Tava um outro corte anterior sem o ajuste, sem esse último ajuste.
Aí eles foram querer saber por que estava aquele corte lá. Aí um dos editores falou assim, é porque o corte, o outro corte que vocês fizeram, ele tem um erro. Ele tem um erro de gravação ali. Não dá para passar. Aí eles foram ver qual era o erro. Era um detalhe mínimo de alguém da sombra de alguém que apareceu na gravação ali. E na visão do editor aquilo comprometia. Só que não. Acabou indo o corte engraçado. Por quê? Porque o editor ele era apegado à entrega do trabalho dele, à qualidade do trabalho dele, à técnica em si do trabalho dele, que é o quê? Não deixar erros assim passarem. Ele não se preocupou com a qualidade da sketch porque não era o foco dele ali. Acabou indo outro corte. E o Eric Evans usa muito isso como uma ideia ali do que você tem que fazer quando você vai desenvolver o software, né? Que é buscar, entender e servir a regra de negócio em si. Não necessariamente, às vezes a gente faz as questões, ele tem o over engineer, né? Às vezes tu quer e escolhe um framework que você vai trabalhar e começa ali pela escolha do framework da linguagem, do que está mais hypado no momento, e traz aquilo para um contexto, e aquilo não vai atender o produto que tu está querendo entregar, não vai cobrir a exigência. Aí numa dessa, as consequências ali podem ser as mais variadas. Você pode ter que refazer trabalho, você pode entregar um trabalho com uma complexidade muito aquém do que realmente precisa. Então, esse é um ponto assim que, para mim, é bem recorrente de ter contato e de ter que contornar. Carol? Eu não tenho certeza mais se eu lembro da pergunta. Mas, em questão de metodologia, o ágil acaba, acho que, indo em quase todos os projetos, mas hoje sigo ali o uso do Kanban, mas não temos cerimônias ágeis, então, acho que principalmente na área de que a gente tem que saber se adaptar. E hoje atuo num projeto que a agilidade define bem. Então, assim, as mudanças são muito rápidas. Então, a gente tem que estar ali atento e tem que saber se comunicar muito bem, porque são muitos clientes diferentes ali no mesmo projeto. Então, acaba sendo bem dinâmico. A comunicação acaba sendo uma das habilidades, assim, mais fortes que tu vai ter que ter no dia a dia. Em questão de tecnologia, hoje eu testo aplicativos que são desenvolvidos em Flutter, então, mas do lado de que eu acabo trazendo muito mais, na verdade, tendo que trazer ali a visão do usuário, né, como se fosse um representante do usuário e misturando muito a visão do produto com a tecnologia. Então, a gente acaba meio que sendo essa ponte. Hoje, eu não trabalho com automação, que é um dos requisitos mais solicitados nas vagas, mas não é a realidade da maioria dos projetos que eu passei, porque a gente tem que automatizar aquilo que é estável, né? Então, e quando a gente fala que a tecnologia muda muito, não é só no que estuda, os sistemas em si mudam muito e isso acaba ali, às vezes, atrasando a automação que é tão solicitada. Então, hoje eu não trabalho com teste automatizado e sim mais uma validação manual ali, misturando muito mais área de negócios e meio que fazendo a tradução daqueles requisitos no que foi desenvolvido e testando se está atendendo o que foi solicitado. Bom, atualmente estou num projeto um pouco grande, e nesse projeto eu estou achada no Kanban, e eu uso o Gira como uma ferramenta também. Só que nesse projeto eu estou fazendo várias partes, porque eu estou trabalhando com a gestão agora, então desde validação, da comunicação com o cliente e com a própria equipe, né? Porque eu falo que comunicação com o cliente é um pouco mais simples às vezes, porque a gente tem meio que um roteiro, mas dentro da empresa tem que ter um pouco também de saber que você está conversando com uma pessoa que é um ser humano, como o próprio Ricardo falou. Quando um programador programa, ele programa para todo mundo, e traduzir isso para todo mundo é diferente. Então, atualmente, como toda essa transição de carreira para a área de gestão, é uma coisa que está tendo muito acesso a código, documentação,
a validação de código que sobe para produção. Então, é uma coisa que está pegando bastante. Boa. Edu? Bom, a gente trabalha dentro da empresa varia muito, mas assim, meu time específico a gente trabalha com Scrum. É, né, assim, uma das coisas aí, assim, o Scrum ele tem vários fundamentos, cerimônias e tal, mas assim, o Scrum é uma coisa que acaba se adaptando muito também à realidade de cada equipe, né? Não tem muito um jeito certo de fazer Scrum. Por exemplo, no nosso caso, a gente tem uma equipe com pessoas em diferentes partes do mundo, né? Então, a questão de fusos horários para as reuniões e tudo mais, a forma, né, como a gente se comunica, também isso acaba sendo afetado. Mas, assim, aí nem tanto sobre o trabalho agora, mas uma coisa do Scrum que lá atrás, eu acho que foi bem importante para mim, que assim, eu acho que todo mundo, né, a maioria das pessoas que tem algum tipo de neurodivergência, seja o autismo, seja o TDAH, seja altas habilidades, tem um pouco da questão do hiperfoco, né? Eu acho que isso é meio que, assim, acaba abrangendo um pouquinho de todas essas neurodivergências. E, assim, para mim, sempre foi muito fácil, quando eu estou fazendo alguma coisa, pegar uma tangente, sabe? Eu tô trabalhando em alguma coisa e aí eu vejo algum probleminha ali naquele meio e aí eu começo a resolver aquele outro problema, sendo que eu estava trabalhando em outra coisa, ou eu vejo alguma outra coisa que é muito mais legal e aí eu mergulho e, tipo, passo 4, 6 horas trabalhando em alguma coisa. E, assim, esses processos, né, do Scrum, por exemplo, eles me ajudaram muito nisso, né? Lá no começo, quando eu vi Scrum a primeira vez, a primeira chave, coisa que virou uma chavinha na minha cabeça, assim, foi o tal da definição de pronto, né? Quando você tem uma história, alguma coisa ali que você vai trabalhar, você ter uma definição de pronto. Falar, bom, quando eu entregar, o que que eu vou entregar? Como que é o que eu vou entregar? Né? Você saber qual é a sua entrega, não só tipo, o que que isso tem que fazer, como que vai ser feito, mas assim, ter uma boa imagem do produto, né, do que vai ser entregue. Eu acho que isso me ajudou bastante assim lá atrás para conseguir ter um pouquinho mais de foco, né, apesar de chamar hiperfoco, né, mas manter o foco no lugar que eu quero, que eu preciso, muitas vezes. Então, assim, e isso, meu, serviu para muitas coisas, assim, na minha vida, né? Tipo, quando eu comecei a dar aula, eu tinha muita dificuldade em preparar os planos de aula, preparar as aulas, porque, assim, eu queria sempre, sabe, nunca sabia quando que a aula estava pronta, quando que a aula estava boa o suficiente, então eu estava sempre refazendo material e tal. E ter essa visão, por exemplo, dos objetivos da aula. Bom, quando eu terminar essa aula, o aluno vai sair daqui e ele precisa saber fazer isso, isso e aquilo. Então, esses são meus objetivos. Começar pelo final, sabe? Isso me ajudou bastante, assim, a conseguir desenvolver as coisas com mais tranquilidade, né? Diminuir um pouquinho o estresse aí e até ter mais tempo para de vez em quando focar nessas outras coisas que não são o meu trabalho, mas são coisas muito interessantes que eu quero mexer, que eu quero resolver. Então, acho que é bem legal por causa disso. Na empresa que eu trabalho, na OLX, né, a gente usa, assim, metodologias ágeis, usamos Scrum, também temos dailies, retros, várias, assim, cerimônias, e eu acho bem legal isso, porque o que também é algo que me atraiu muito para entrar na área de programação foi essa questão das metodologias ágeis, porque eu acho bem interessante ter, assim, uma organização de poder fazer dele, entender o que cada um está fazendo, ter ali o quadro com as tarefas que as pessoas podem puxar e ter ali as sprints. Eu acho isso muito legal, eu gosto dessa organização. Tem gente que não gosta, né, de daily, mas eu particularmente gosto bastante. Eu acho bem interessante poder falar ali o que eu estou fazendo, que tipo de impedimento estou tendo. E acho que é isso.
Basicamente, os projetos que a gente trabalha são projetos assim que eu gosto bastante, são bem legais. E como eu disse antes, é mais voltado para tem front, tem back, tem também chatbot, que é que meu time atua com a central de ajuda, né, do cliente. E aí é bem legal. Eu queria só aproveitar ali um ponto que o Eduardo trouxe, que é sobre o hiperfoco, que ele pode ser uma coisa boa, mas às vezes a gente acaba também se sobrecarregando. Eu, pelo menos, não consigo muitas vezes me desligar e dizer a hora de parou. Então, isso pode ser um desafio também para a pessoa neurodivergente, principalmente se o hiperfoco dela acaba sendo o trabalho. Não é muito saudável, e digo isso por experiência própria. E na área de QA acontece muito porque a gente tem que ter também essa coisa de se distrair, porque a gente tem que ter uma visão bem, assim, generalista, a gente tem que olhar para tudo, mas muitas vezes o projeto está correndo e a gente tem que ter o foco, assim, essa é a entrega. E claro que a gente não vai entregar um aplicativo, um sistema que está quebrado, mas às vezes a gente tem que saber ali a hora de focar e, tipo, o cliente vai conseguir usar, não vai impedir o uso, então ele finaliza o teste, entrega, vai levantar algum ponto de atenção, assim, mas acaba sendo um exercício ali diário, sabe, de a gente conseguir equilibrar tudo, até onde a gente tem que estar olhando, mas também saber o momento de parar. Então acaba sendo um desafio, assim, bem grande, essa coisa da gente tentar entender tudo, entender todos os processos, tudo como funciona, e também, às vezes, ter aquele senso de justiça de querer tudo funcionando perfeitamente. É um ótimo ponto. Achar esse equilíbrio muitas vezes é um desafio, né? Eu sei porque já tive 2 burnouts assim, em menos de 2 semanas, então, às vezes você ficar muito focado e não focar, às vezes, se cuidar em você estar bem preso em ser o que você está fazendo ali, acho que é bem arriscado, é bem perigoso, né? E aí a gente vai aprendendo, né, com essas experiências, infelizmente, né? Acho que você trouxe um ótimo ponto. Só, a gente está quase se encaminhando para o final, mas tem uma questão que eu queria trazer aqui. Já te passo a palavra, tá, Ricardo? Mas, na verdade, uma reflexão que eu estava tendo hoje a respeito do uso da inteligência artificial, que eu estava vendo algumas postagens, né, sobre pessoas se formando, né, colocando lá, se formaram com o chat GPT e tudo mais. E eu fiquei com isso na cabeça em relação a quem está começando na área de programação, porque parece que é uma ferramenta muito eficiente, né, em alguns casos para isso, mas também pode, muitas vezes, atrapalhar o aprendizado da pessoa. Você não ter ali o esforço de entender as bases, de você buscar, às vezes, entender um conceito mais a fundo, né? Entender por que serve uma tecnologia, por que a escolha dela, como ela funciona ali por baixo dos panos, né? Do que vocês comentaram, que daquilo que não muda muito. Eu senti que a gente pode, às vezes, a gente pode encontrar pessoas que estão começando, que vão utilizar esse recurso, né? Ou pessoas que não têm essa expertise, que vão se arriscar e programar para fazer alguma coisa, né? Algum teste. E isso pode impactar futuramente, né? Tanto a parte sistemas como o aprendizado de quem está iniciando na área. Aí eu queria entender de vocês qual é a visão de vocês a respeito disso, se vocês usam de alguma forma a IA para otimizar alguma coisa no seu dia a dia, ou vocês usam em questão de estudo, né? E qual dica você daria para quem está iniciando e está utilizando esse recurso? Eu, particularmente hoje, não tenho utilizado inteligência artificial no trabalho, não só pelo projeto que eu estou atualmente, mas dos últimos projetos que eu passei, as empresas tinham regras para usar, então, até mesmo assim, a IA para. Agora eu esqueci a palavra correta, mas que é muito utilizado hoje nas reuniões, que vai transcrever as reuniões. Então,
das empresas que eu passei os últimos projetos era proibido o uso, né? Então, eu vejo que, apesar do hype muito grande, a gente tem que usar com cautela, principalmente por questão de segurança, porque muitas vezes a pessoa quer usar aquela IA que está na moda e esquece da segurança ou acaba passando assim tudo que é detalhe do projeto sem se preocupar com esse ponto. Então, no trabalho, acho que nem tem muito o que discutir, tem que estar alinhado com as regras da empresa e lembrar da questão de segurança. E nos estudos, eu acho que ele é bom, por exemplo, para... Às vezes a gente está estudando uma matéria assim que parece que não quer entrar na cabeça. Eu já me preparei para uma certificação que eu fiquei umas 2 semanas presa assim no mesmo ponto. E talvez se naquele momento eu tivesse inteligência artificial para me ajudar, talvez para explicar de uma outra maneira. Ou como eu vejo às vezes algumas pessoas falando assim, me explique como se eu fosse uma criança de 5 anos. Mas assim, é para talvez assim, ó, explicar melhor um conceito, mas agora para aprender aquilo ali do zero, eu acho que é muito complicado, porque eu digo que a IA às vezes dá uma alucinada, que tu pede uma indicação de livro, ela vai te trazer autores que não existem, de títulos que não existem, assim, se tu não tem conhecimento daquilo, tu não vai questionar. Então, tu pode acabar aprendendo uma coisa que é totalmente errada. Então, acho que é assim, é bom, talvez, para explicar melhor um conceito, mas tu tem que ter ideia do resultado que ela vai te trazer, porque tu tem que saber questionar. Porque se, às vezes tu vai dar opções ali assim, e não vai ter resposta certa, ela vai inventar, ela vai misturar. Então, para estudo, eu acho que realmente tem que ter cautela. Não é bom para aprender coisa nova, mas para se organizar, por exemplo, montar um plano de estudos, tipo, tenho 10 matérias para fazer e preciso me organizar. Me ajuda a montar um plano de estudos, mas é isso, da organização, não para aprender conceitos do zero que pode ser furado. E, se for usar, pede para ela te trazer a fonte e dar uma verificada, ver se realmente é aquilo que ela te trouxe. No meu caso, eu uso bastante, porque eu acho que panela de urgente, uma empresa que tem licença já liberada, ou o caso minha, é muito bom, principalmente para quem tem hiperfoco, e às vezes se perde um pouco nas coisas. Às vezes, um dia tem 5, 6 reuniões, como ela falou, tem um recurso de resumo nas reuniões, no Copilot. Então, ele faz um resumo, ele pontua as coisas mais importantes do dia. Então, para quem tem, às vezes, muito hiperfoco, TDAH, que às vezes não consegue ficar concentrado naquilo, ajuda, que você monta as suas pautas. E aí você consegue ter uma ideia de tudo que está acontecendo. Igual aquilo, tudo em excesso é ruim. Você se depender da IA é basicamente sabendo que tem que ter um controle. Então, você tem que ter a base para você se aprofundar na IA, saber para onde ela vai te levar. Eu, foco neurodivergente, tive usar a IA porque cada um sabe como que é a atividade no dia a dia. Às vezes um vai esquecer aquela reunião, às vezes o outro vai esquecer de um documento, às vezes é coisas muito pontuais. E se você usar a IA para te dar um apoio e um ajuste no dia a dia, você consegue ter uma rotina de trabalho mais confortável. E você consegue ter um hiperfoco saudável, na medida possível, sabendo que você pode equilibrar, sabendo que a IA vai estar ali para te dar um suporte. Então, por exemplo, essas falta de reuniões resumida. Você consegue pedir para o Copilot colocar o nome da pessoa em amarelo, para a pessoa você lembrar o nome da pessoa. Caso você tem DH, não lembra o nome da pessoa. Aí você entra na reunião, você esquece o nome da pessoa. Aí vai lá, a IA te lembra o nome da pessoa. Então, são coisas pequenas para quem tem TDAH ou tem neurogênio, sabe como que é. Quem nunca esqueceu o nome de uma pessoa? Então, a IA te dando esse apoio, te dando esse ajuste, é saudável, porque você sabe como que é o dia a dia. Às vezes você está num dia mais cansado. Às vezes você não tem a mesma pegada de lembrar tudo no outro dia. Então, eu acho que usar com cautela e respeitando as regras da empresa é necessário. Acho que boa parte dos cuidados que a gente tem que tomar ali com o uso de IA, eu faço uso bastante, uso todos os dias. Existe toda essa questão de regra, de segurança da informação, mas, assim, eu sou um desenvolvedor de antes da IA, não muito tempo antes, mas antes. Eu acho que muito dos cuidados que a gente tem que ter com IA é muito chover molhado.
que você poderia, por exemplo, infringir alguma norma de segurança da empresa, colocando e copiando e montando uma pergunta no Stack Overflow, expondo dados que tu não deveria. E para mim, o maior problema do uso de IA é que muita gente, pelo menos a nível de código, e acho que não só a nível de código, mas também consigo imaginar ali na questão do QA de teste também, que isso pode acontecer, é você fazer um trabalho, você colocar um trabalho que você não tem domínio sobre ele. Eu costumo, principalmente quando eu vou tutorar, né, os desenvolvedores mais novos, né, no trabalho, eu costumo deixar sempre o alerta, né, de que se você vai escrever uma linha de código, e essa linha de código vai pertencer ao projeto, você tem que conseguir ter o domínio sobre ela. Você tem que conseguir explicar o que ela faz. Se você escreveu aquilo de fato, você tem que conseguir explicar aquilo. Não que você tenha que ter o domínio de camadas e de biblioteca, de saber ali o que está dentro de tal recurso, né? Mas o que você escreveu, você tem que controlar. E às vezes você pode escrever um código que você simplesmente copiou e colou ali, que você não sabe o que faz, você não sabe necessariamente as consequências ali de cada passo, e você pode inserir um bug, você pode ter uma difícil manutenção no futuro, ou pode também colocar coisa desnecessária, coisa que não precisa. As consequências são várias. Mas a pior delas é você realmente não ter o controle, você não conseguir, ali, na hora que tu está revisando o código, tu não conseguir explicar, não conseguir comunicar ali de uma forma coesa e totalmente compreensível o código. Mas isso um desenvolvedor conseguiria fazer tranquilamente, muito antes do uso de inteligência artificial. O pessoal já copiava código, o pessoal copia código antes de ChatGPT, era o Stack Overflow. Às vezes, dentro da própria aplicação, tem gente que copia trechos de código de um lugar ao outro para inserir. Então, eu acho que bate muito nessa tecla. Eu acho que o principal o cuidado que tem que se tomar com a inteligência artificial é não esquecer de usar a sua própria inteligência, é não saber que você tem que estar sob o controle das coisas, você tem que ser protagonista ali das decisões, e a inteligência artificial é só uma ferramenta. Basicamente, é essa a visão que eu tenho. Assim, eu tenho usado bastante também no meu dia a dia a IA. Acho que é algo, né, uma ferramenta que veio para ficar, não tem volta, né? Lógico, a gente ainda está muito no começo, acho que ainda tem muita coisa para mudar, para melhorar, para a gente entender melhor como lidar com ela, mas a gente não vai chegar num futuro onde a gente não vai ter mais IA, não vai usar mais IA, né? Então, assim, eu acho que é algo que a gente tem que aprender a fazer bom uso, né? Bom, para quem está começando, assim, é uma ferramenta legal para entender as coisas, para aprender conceitos. Tem que tomar esse cuidado que não é uma ferramenta factual, né? Assim, não dá para acreditar piamente em tudo que ela fala, em tudo que ela coloca, mas é uma ferramenta bacana para explicar as coisas, para resumir, para, né, sumarizar, para às vezes pegar alguma coisa que está muito complexa e simplificar um pouco para estudar. Então, acho que isso é legal. Para mim, no meu dia a dia, assim, eu acho que eu tenho usado em duas frentes diferentes, né? A primeira frente, que eu acho que tem mais a ver até com o meu diagnóstico de autismo e tal, é na questão da comunicação, né? Assim, muitas vezes eu tenho dificuldade de colocar as minhas ideias porque eu não encadeio as ideias, às vezes, de uma forma que fique muito fácil para outra pessoa entender, ou então, muitas vezes, eu acabo sendo muito prolixo, muito formal na forma de escrever um e-mail, né? E acaba sendo uma coisa que a pessoa, sei lá, talvez nem leia. Então, assim, isso para mim tem sido muito legal. Aí, assim, às vezes, quando eu preciso escrever alguma coisa, eu escrevo o que eu quero, eu não peço para a IA escrever para mim, mas eu peço para ela revisar, eu peço para ela simplificar, eu peço para ela deixar um pouco mais informal. Então eu uso ela muito para isso e me ajuda bastante,
no dia a dia nesse aspecto, é bem bacana. E, assim, né, tipo, assim, a gente trabalha com uma arquitetura de microserviços ali que é gigantesca, né? Tem alguma coisa ali entre, sei lá, 5 e 8 mil microserviços. O meu time em si tem algumas dezenas de microserviços, né? A gente trabalha num monorepo ali do back-end que eu termino meu dia, eu fecho o notebook. Aí no outro dia, quando eu vou trabalhar, eu vou lá no Git, na main, dou um Git pull e tem 1.500, 2.000 commits de um dia para o outro. Da galera que está trabalhando na Índia, da galera que está trabalhando nos Estados Unidos, da galera que está trabalhando por aí. Então, assim, muda muito, né? E uma das coisas que me ajuda muito também é assim, eu preciso entrar num serviço novo, fazer uma modificação, me poupa muito tempo, sabe? Pedir para, poxa, ver como funciona esse fluxo para mim, me explica, me diz onde estão as coisas, onde que tal coisa é modificada. Antes e ainda faço de vez em quando, né? Passava muito tempo ali, entro numa função, dessa função eu vou para outra função, vejo para onde está indo, o que está chamando o quê. Hoje, esse processo, né, com a IA, facilita muito. Ah, putz, isso põe num tópico Kafka, o Kafka é lido nesse outro microserviço. Então, putz, ajuda muito, assim, né, a você ter mais produtividade. Mas você tem que saber usar, tem que ter responsabilidade, né, tem que seguir as políticas da companhia, né, com relação à privacidade, uso de dados. Então, assim, eu acho que é uma ferramenta muito interessante, que tem muitas vantagens para gente que é neurodivergente, ajuda muito, e tem muitas vantagens também para qualquer outra pessoa, porque pode ajudar na produtividade, mas é uma ferramenta que a gente tem que tomar cuidado, não tem jeito, né? Assim, a gente, como o Ricardo falou, a gente tem que saber explicar o que ela escreveu e muitas vezes a gente tem que também saber perceber o que ela não escreveu, né? O que faltou ali. Então, você tem que saber o que está fazendo quando você está usando IA. Não adianta simplesmente escreve o código para mim e tá pronto. Não é assim que funciona. Eu queria só trazer um ponto que eu acabei esquecendo, que embora eu não use a IA no meu dia a dia, não quer dizer que ela não está sendo usada dentro da empresa, né? Porque, como eu disse, a questão de políticas ainda não foi tudo definido, mas hoje algo que está sendo utilizado no projeto que eu atuo é na revisão das PRs, né? Tem uma IA que acaba analisando, e daí para a parte de QA, o legal dessa IA é que ela acaba explicando ali o que foi feito, e então acaba facilitando ali, que a gente não depende, tipo, tá, deixa eu ver o código para ver o que foi feito. Então, essa aí acaba facilitando, porque ela faz até um poeminha sobre o que foi feito. Então, ela pode sim te ajudar ali a entender alguns conceitos, porque na hora que a gente vai testar, é importante a gente entender o que foi feito, né, para poder validar realmente aquilo ali. Então, aí é sim, está sim sendo utilizada. Eu acabo não usando diretamente, mas na parte de QA tem uma vantagem que, principalmente por ser muito dinâmico, às vezes o teste em si é rápido, mas a documentação leva muito tempo. E a gente sabe que documentação é um mal da maioria dos projetos, né? Não só da área de QA, mas tipo, o desenvolvedor fez, mas agora documentar tudo aquilo que ele fez para ajudar ele próprio no futuro, ou outro desenvolvedor que vai pegar o projeto, a gente sabe que leva tempo e às vezes a gente deixa para depois. Então a IA pode facilitar essa parte da documentação, porque ela vai escrever muito mais rápido do que a gente. Então ela pode ser bem utilizada nisso, só aquilo, ter cuidado com a segurança e revisar, porque às vezes ela quer melhorar o que a gente fez, então ela não. Então, ela realmente usa, mas revisa aquilo que ela fez. No início, talvez tu gaste bastante tempo revisando, mas com o tempo também ela vai entendendo melhor e para de alucinar e tu consegue ter mais confiança para usar ela e daí economiza tempo. Porque
documentação é importante dentro do projeto, e a IA, com certeza, acho que vai facilitar bastante nisso, principalmente nessas tarefas repetitivas ali que podem ser automatizadas. E a questão de resumo de reuniões é muito bom também quando ela resume as conversas. Quando a gente tem diversos grupos no Slack e nem sabe o que está acontecendo. Eu vi, acho que semana passada que eu disse, olha, tem uma IA que resume, uma maravilha. E também tem um ponto muito legal da acessibilidade, porque ela facilita bastante ali a comunicação. Pelo menos eu que estou tentando aprender Libras, me ajuda bastante, embora eu tenha dificuldade com a coordenação motora, ela facilita isso e também comunicação com pessoas de outros lugares, quando a gente trabalha num projeto que tem pessoas talvez de outras partes do mundo, que a gente se comunicar no nosso idioma é muito mais fácil, e às vezes no outro idioma a gente não vai saber tudo, então a IA pode facilitar, e nas reuniões ela já tem facilitado ali que ela consegue trazer a tradução e não só traduzir literalmente, mas às vezes trazendo outras opções que às vezes a gente não conhece. Então, acho que facilita também essa parte. Perfeito, pessoal. Bom, a gente já está se encaminhando para o fim, né? Peço até desculpas que a gente passou um pouquinho do horário combinado. E eu queria agora só passar para as considerações finais, né? E perguntar para vocês: tem algo que você não pode sair daqui sem dizer? É algo que você gostaria de deixar nessas considerações finais da nossa conversa? Eu queria dizer que a jornada é um pouco difícil, principalmente para nós que somos pessoas, né, neuroatípicas. É bem complexo, os processos seletivos e tudo mais, mas graças a programas como a TIP, essa acessibilidade tem se tornado cada vez mais, tem trazido cada vez mais inclusão, né, para as pessoas autistas, o que é muito importante. E eu recomendo bastante que as pessoas que fazem parte do espectro utilizem ao máximo esses programas para poder conseguir ter acesso a vagas como essas que a gente conseguiu ter acesso. Eu não sei a ordem, mas desculpa se estiver cortando a vez de alguém, mas que eu não poderia deixar de falar em que eu sei que receber um diagnóstico, principalmente para quem teve um diagnóstico tardio, é desafiador. E a gente vive entre um sentimento que é libertador, mas às vezes também sentimento de luto. E tá tudo bem se tu não quiser, assim, falar abertamente no trabalho, mas tá tudo bem também se tu quiser falar. Então, é realmente de não ficar segurando esse constrangimento para ti. Se quiser trazer isso, traz e fica à vontade realmente para falar e mostrar quem tu é, porque o diagnóstico sim vai trazer desafios, vai, mas também vai trazer pontos positivos e tu vai encontrar pessoas que vão estar dispostas a te ajudar, a te apoiar. Aí, às vezes, se tu não encontrar, pode ser ali o momento de tu procurar um lugar onde tu realmente vai ter apoio, não necessariamente vai ser dentro da empresa, mas dentro da comunidade tu vai encontrar isso. Então é isso, buscar, porque vai ter outras pessoas que talvez tenham passado pelo mesmo que passou, vão conseguir te dar esse apoio. E não precisa ficar querendo abraçar o mundo, tá tudo bem, que às vezes não tá tudo certo. Acho que todo mundo se sente assim, se estiver fazendo uma transição de carreira, eu também sei que é desafiador. Isso, eu busquei muita ajuda da comunidade e não poderia deixar de dizer, de busque também comunidades, busque apoio, às vezes vai ser nas redes sociais, pode ser no trabalho, mas busque apoio que realmente vai ter pessoas que estão muito dispostas a ser esse apoio que tu precisa.
sei se é eu, mas eu vou falar, então, desculpa se eu cortei alguém. Bom, eu só vou complementar uma coisa que a Corinne falou sobre você procurar ajuda. É, principalmente para mulheres que estão na ginecologia, que é um mercado que é muito dominado por homens. Porque às vezes a pessoa recebe um diagnóstico e se sente um pouco perdida, porque fala, pô, não conheço uma mulher que tem uma mulher que seja referência também. Porque eu demorei muito tempo para encontrar mulheres referências na área de programação. Porque às vezes eu procurava no Google, falava assim, eu queria achar uma mulher que fosse igual a mim. Porque, igual eu falo, o diagnóstico ele tem um desafio, sim, e não são poucos, mas ele também é libertador. Quando você aprende a falar sobre ele e sabendo que se você não tem uma referência, mas se você se torna uma referência, você está ajudando outras mulheres e outras pessoas neurodivergentes também nesse caminho. Porque é uma trajetória que tem uma complexidade, porque programação é complexo. Mas saber que o nosso cérebro também tem uma forma diferente de lidar com as coisas do mundo, também tem uma complexidade. Então, juntando essas duas, pode ser um pouco pesado o fardo. Sabendo que existe uma quantidade muito grande de pessoas que estão tentando aprender a se falar. Então, quando você aprende a falar isso em voz alta, que são pessoas com diagnósticos fechados, que têm vivências, que estão procurando ser melhor no dia a dia, e procurando dar mais voz a outras pessoas que estão começando agora, e falando para elas, olha, tá tudo bem se não tá num dia muito bom, tá tudo bem se você não sabe ainda se comunicar de uma forma correta, porque quando a gente começou também era ruim, e tá melhorando agora. Então, é um dia por vez, sabe? Eu lembro uma vez que uma pessoa da minha empresa falou a seguinte frase: bom, ainda não tem ninguém que eu possa te dar como referência. Então se torne uma para me referência, sabe? Então eu acho que essa é a frase. Tipo, se você não achou ninguém, procure. Ou você se torna referência, sabe? Fale sobre. Procure ajuda, sabe? E levante essa bandeira da empresa, mesmo que você não se sinta preparado. Às vezes alguém está esperando que você fale. Para ela também falar e falar, pô, também sou igual a você. E seja um apoio, sabe? Porque essa jornada, ela merece ser dividida um pouco, não vamos dizer entre aspas, fardo, porque não é bem um fardo. Porque quem recebe o diagnóstico sabe como é libertador você saber que não é coisa da cabeça que você tá ficando mal. É só um dia ruim, um dia complexo. Edu? Mal, tava viajando aqui. É, cara, assim, eu acho que o pessoal falou muito bem. Uma coisa, assim, que eu acho que é importante voltar, né? É a questão, assim, de nunca achar que você é incapaz, né? Seja por conta do diagnóstico. Eu acho que o diagnóstico, principalmente diagnóstico tardio, é, antes de tudo, uma ferramenta de autoconhecimento para você entender ali onde estão as tuas potencialidades, onde estão as tuas dificuldades, e você poder não só trabalhar isso, mas também muitas vezes achar o ambiente, achar o trabalho, aquilo que te faz bem, né? Se conhecer melhor é importante em qualquer situação. E aí uma dica assim mais geral para qualquer pessoa que está entrando nessa área, que está indo aí para um processo seletivo, que vai para uma entrevista, que é uma coisa assim que eu acho que para mim foi muito legal entender isso, é saber que quando você está indo para um processo seletivo numa empresa, quando, né, assim, lógico, não dá para generalizar, mas eu acho que a maioria vai ser sempre assim. Quando você está entrando ali, você vai fazer entrevistas ali, por exemplo, com outros engenheiros de software, que são pessoas que querem você na equipe. Eles querem mais gente para ajudar. Eles têm trabalho, eles precisam de outras pessoas. Quando você vai fazer a entrevista ali com o gerente da equipe, ele é o cara que mais te quer ali. Quando você vai fazer a entrevista com o recrutador, o trabalho dele é te contratar, é te colocar para dentro. Então, assim, sempre que você vai para um processo seletivo, por mais pesado que muitas vezes seja, nunca vai achando que o pessoal tá ali para te passar a perna, para fazer uma pegadinha com você. Muito pelo contrário, o que eu vejo assim, na maioria dos processos que eu já passei, na maioria das entrevistas, é que as pessoas estão ali para te ajudar, elas estão ali, né? Lógico, tem uma barra, tem assim, eles estão ali para te avaliar, mas o interesse deles é que você entre, que você esteja ali. Então, assim, sempre que você for para uma entrevista, sempre que você for para um processo seletivo, independente da empresa que for,
tenta colocar isso na cabeça, que as pessoas estão ali para te conhecer e que elas te querem junto ali, elas precisam de você ali. Então, acho que, assim, só da gente conseguir mudar isso e ter um pouquinho mais de confiança na gente, já é um passo imenso aí para você conseguir entrar em qualquer empresa, conseguir chegar naquele lugar que você quer. É isso. Eu achei incrível aí as coisas que todos vocês falaram. Concordo muito ali com o que a Stephanie falou, Eduardo, Caroline. E eu também, eu pelo menos tenho uma questão ali de uma necessidade, muitas vezes, de um suporte maior, né? Não sei se é o caso de vocês, mas até bate numa questão, né? Eu já palestrei em outros momentos, tanto nível técnico quanto falando do autismo em si, e até se tornou um hábito meu, que eu sempre agradeço a uma mesma pessoa, que é uma pessoa muito especial para mim, que é a Paloma, que sem ela eu não não conseguiria estar fazendo essas palestras, né? Não, realmente seria muito mais difícil. Talvez eu conseguisse, mas seria um processo ali bem mais custoso. E isso sempre me lembra de uma questão muito poderosa, que é a ideia de se importar. É um pouco do que a Stephanie ele mencionou, né? Acredito que tenha sido, que é a gente em si, a gente tem a capacidade de se importar, mas se alguma pessoa que esteja vendo isso, ela também tem esse poder. Essa é algo que todos nós podemos fazer, que é se importar com uma outra pessoa, e, e isso tem um poder incrível, porque às vezes a gente perde muitos talentos, às vezes a gente perde muita gente incrível, porque a pessoa simplesmente não conseguiu acessar. Mas se você conseguir se importar com ela, se você conseguir andar junto com ela, se você se importar com a dor dela, isso pode ter consequências incríveis, né? Torna um lugar melhor para todo mundo no geral, né? Então eu gosto sempre de lembrar disso, porque eu não estaria aqui, eu não teria chegado onde cheguei, e ainda muita coisa para minha frente, se eu não tivesse tido a ajuda das pessoas que pelo caminho, se eu não tivesse pessoas que se importaram comigo, tanto a nível profissional quanto a nível pessoal, que olharam para mim ali e falaram assim, não, vamos seguir junto, você tá mal aí hoje, você tá com uma crise, que eu sofro muito com crise de acessibilidade. Então, sem esse amparo, às vezes, só eu me sentir seguro que se eu tiver uma crise, eu não vou estar sozinho, eu já consigo transpor um nível de desafio muito maior, eu consigo me sentir muito melhor em relação a isso. Porque o mundo, a realidade já é muito difícil para qualquer pessoa. E para quanto mais diferente você é, mais difícil é de aceitar as coisas. Eu acredito muito que no passado ali, algo, pelo menos é um clássico para mim, que é lugar cheio de gente, né? Aglomeração, sempre foi um problema. E esses momentos sempre foi difícil. Falar a respeito das coisas também é difícil. Mas saber que ali, que existem pessoas próximas a mim, não importa, que dentro de uma empresa há setores dedicados e pessoas trabalhando para que eu não sofra disso, não só eu, mas qualquer outra pessoa, para que seja o mais acolhedor possível, é algo muito, muito bom. E não só eu, mas imagino os outros e todos vocês aqui são pessoas inteligentíssimas ali, que a gente não perde esses talentos, que a gente, inclusive, incentiva eles a entregarem o máximo possível. Então, eu fico muito feliz. A Tips é um projeto que eu acho incrível ali. Eu já conversei algumas vezes com o Caio. A dedicação que ele tem em se importar, só pelo jeito que ele manda as mensagens, do jeito que a gente recebe, o carinho que a gente tem. Tem a questão ali do conforto cognitivo. Eu já acho uma demonstração incrível aí do que é essa ideia, que para mim Acho que travou no finalzinho ali, mas deu para pegar a fala.
Pessoal, gostaria muito de agradecer a todos vocês, Vendela, Ricardo, Stephanie, Eduardo e Caroline, por vocês estarem aqui essa noite, por compartilharem suas histórias, seus conhecimentos, suas opiniões. Foi uma noite muito marcante para mim. Gostei bastante de estar aqui nessa roda, né? E agradecer demais a presença de vocês, a dedicação. E como vocês falaram bem, né? Todo trabalho ele é coletivo. Tudo é um esforço, né, que a gente pode fazer em conjunto para não pesar em ninguém e a gente também conseguir chegar mais longe, né? Então, gostaria também de reforçar aqui, né, que a TIP tem a comunidade, tem lá diferentes fóruns, né, de tecnologia, de carreira, de vagas. Ele vai estar disponível na descrição abaixo, né, para quem estiver assistindo essa gravação. Vai ter também o nosso site com as vagas disponíveis e também vou separar alguns materiais complementares de tudo que foi dito aqui essa noite, né, para auxiliar quem está começando aí ou quem quer se aprofundar em algum tema, tem curiosidade, vou separar alguns links aqui. Então, novamente, agradecer demais a participação de vocês, né? E para quem está assistindo essa gravação no dia do lançamento, a gente ainda tem aí mais alguns eventos nos próximos dias, tá? E nós esperamos vocês nas próximas trilhas. Muito obrigado, até a próxima.